Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos finalizar João capítulo 5. Nós paramos no último devocional então, onde Jesus, falava que dele mesmo ele não podia fazer nada, mas que ele buscava fazer a vontade de Deus. E é tudo que a gente precisa para a nossa vida, na verdade. Versículo 31 vai dizer: se eu dou testemunho a respeito de mim, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Uau! Queridos, aqui nós vemos Jesus então afirmando, reafirmando, confirmando quem ele era, Que ele era ali o Filho de Deus, que ele era enviado de Deus. E o mais interessante é que quando Jesus ele fala sobre o testemunho da verdade, Quando ele fala, ele mostra para nós o quê? Que o seu testemunho eles são as suas obras. O testemunho de Jesus ali era o que ele fazia e o nosso testemunho é aquilo que a gente faz. Sabe, as nossas atitudes, elas testemunham sobre nós. As nossas atitudes, as nossas palavras, a forma com que a gente age diante das pessoas, elas mostram com quem a gente esteve. Consegue entender isso? A forma como a gente age diante dos outros mostra se a gente esteve com Jesus. E isso é muito importante. Isso é muito sério. Nós precisamos conhecer as Escrituras, mas precisamos conhecer ainda mais o motivo das Escrituras, conhecer o próprio Jesus. Porque olha o que ele diz. O versículo 39 diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. E o versículo 37 vai dizer, e o 38, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Sabe, Jesus está aqui questionando aqueles homens que eram tão religiosos ao ponto de conhecer a palavra, mas não conhecer o Deus da palavra. Conhecer a palavra que falava de Jesus, mas não reconhecer que era Jesus que estava ali diante deles. As obras de Jesus, tudo que ele fazia, testemunhava que ele era filho de Deus. Mas ele fala ali para ele, olha, vocês não conhecem a voz de Deus. Queridos, isso é tão sério para nós e é tudo que nós precisamos, conhecer a voz de Deus. Quem conhece realmente a voz de Deus não é levado por voz que não é a voz de Deus. Não é confundido com outras vozes, entende? Quem conhece a voz de Deus consegue discernir a vontade dele, sabe? Você conhece a voz da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu melhor amigo, do seu esposo. Pelo telefone, se alguém te ligar e você não vê ele quem é, pela voz você consegue discernir quem é aquela pessoa que está conversando com você. Por quê? Porque você a conhece. É isso que Jesus está falando para nós. Nós precisamos
conhecer a voz de Deus. É muito além do que saber algum versículo de cor. É muito além do que conhecer a palavra. É conhecer o Deus da palavra. E é isso que ele está falando aqui. E o finalzinho, versículo 46, versículo 45 diz: Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? E o versículo 44, que eu quero finalizar, diz: Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Uau! Jesus nos ensina mais uma vez a não aceitar, a não receber glória de homens, porque isso é o inimigo da fé. Sabe, às vezes no mundo de hoje as pessoas estão correndo atrás de um reconhecimento, enquanto nós precisamos correr atrás de conhecer Jesus, de conhecer Deus, de discernir a voz dele, de saber que é ele que está falando com a gente. Queridos, que o Senhor possa fazer com que nós sejamos a lâmpada, que o nosso coração queime por Jesus, como o de João Batista queimava e o próprio Jesus confirmava. Que o próprio Jesus possa confirmar isso a nosso respeito, a seu respeito, a meu respeito, porque esse é o motivo da nossa vida. Conhecer o Senhor e discernir a sua voz. Saber ouvir a voz de Deus e não ser levado por outras vozes. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra de entendimento. Que nós não sejamos levados por reconhecimento, por glória de homens, mas que nós sejamos atraídos pela sua voz. É tudo que nós te pedimos a Deus nesse dia. Nos atraia ao Senhor pela sua voz. Que nós possamos discernir a sua voz e a sua vontade e te conhecer, não de ouvir falar, mas de andar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo, querido, com essa palavra. Em nome de Jesus.